Bom, uma boa noite a todos. É com muito prazer que recebemos vocês hoje aqui para essa palestra com uma colega tão querida e participantes tão importantes. Essa palestra chamada O Sujeito em Sua Relação com a Verdade. Essa palestra, ela faz parte de uma ampliação que o núcleo de formação permanente em psicanálise e psicoses vem desenvolvendo já há alguns anos. Esse núcleo de formação permanente tem sua vertente denominada prática clínica, que é a junção do desejo de um analista, a formação teórica que o sustenta, a escuta supervisionada que o ampara, e contando com duas instituições parceiras, o Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora de Fátima e o Instituto Casa do Todos, instituições estas que nos oferecem, de um modo muito generoso, carinhoso e com rigor, a abertura e a possibilidade dos nossos colegas do núcleo de formação atenderem seus pacientes dentro destes locais, a possibilidade de que cada analista coloque em ato, com psicóticos, o seu desdobramento, tanto no sentido da pesquisa, quanto nas direções de tratamento no campo psicanalítico. Hoje, então, nós vamos discutir a respeito desse conceito tão importante para a psicanálise, que é o conceito de verdade. 3 pessoas estarão conosco hoje aqui, dialogando. Vivian Vigar, supervisora do núcleo, psicanalista formada pelo CEP, graduada em comunicação social pela Anhembi Morumbi, mestre em educação, arte e história da cultura no Mackenzie, doutoranda em linguística aplicada na PUC, aqui de São Paulo. Atende como psicanalista no consultório particular e no Instituto Casa do Todos como supervisora clínica também, no núcleo de psicoses aqui do CEP. A Vivian vai trazer os conceitos introdutórios para falar sobre a questão do sujeito e sua relação com a verdade. Em seguida, teremos a Isadora Garaventa, formada em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia pela PUC, pós-graduada em Roteiro de Cinema pela Universidade de Barcelona, atualmente curso 4º semestre do curso de Formação em Psicanálise do CEP. E agora, em agosto, está completando 1 ano no Núcleo de Psicanálise e Psicoses. A Isadora vai apresentar um recorte de um caso atendido por ela no Hospital Nossa Senhora de Fátima. E agora, e aí eu não nego que tenho que fazer aqui um agradecimento especial à colega Maria Francisca Lier de Vito, professora doutora, psicanalista, titular do Departamento de Linguística e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na PUC, e é também coordenadora do Programa Entre Laços da DERDIC, Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação, onde se dedica a casos de autismo e psicoses na infância. Queria agradecer muito a vocês 3, então deixo agora a fala com a Vivian e no final vamos todos então discutir esse tema tão caro para nós. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. E obrigada por esse convite também. E pela companhia do José Valdemar, da Isadora, da Maria Francisca e do Nelson, que também coordena, que está aqui, também coordena o Núcleo de Psicanálise e Psicoses, e talvez outros participantes que estão aqui também do núcleo, que eu ainda não vi, mas deve ter gente por aí. Enfim, a proposta do encontro de hoje
é apresentar, junto com a professora Maria Francisca e com a psicanalista Isadora Graventa, algumas ideias que permeiam o saber, a verdade, a realidade psíquica, o delírio e a fantasia. Assim como esses conceitos, a partir da psicanálise, atravessam as questões das psicoses e das pessoas que estão nessa condição que conhecemos como loucura. Primeiramente, nunca é demais lembrar que psicose e loucura não é a mesma coisa. A condição de loucura pode e se manifesta muito frequentemente na neurose. Inclusive, nós sabemos que a psicanálise foi inventada por Freud a partir de mulheres histéricas, cuja desordem psíquica levava elas a internações psiquiátricas. Sobre isso, sobre a história da loucura, falamos bastante na ocasião de uma das aulas do último seminário com o psicanalista Leandro Lamano Ferreira, onde, nesse momento em que estudamos a história da loucura com ele. Poderíamos dizer que a loucura é uma condição reconhecida por diferentes características e matizes, de acordo com o seu tempo, marcando um estado de inadequação cultural e moral, como lembrou também uma aluna do seminário nesse dia, uma inadequação cultural e moral. Manifesta em uma narrativa estranha e incômoda ao contexto dominante. Porém, apesar do conteúdo anunciado pelo louco se diferir no tempo, podemos observar, junto com Isaías Pessotti, que foi um acadêmico, acho que ele morreu agora, não tenho certeza, um acadêmico, um psicólogo, um escritor de vários livros sobre o tema da loucura, entre eles Os Nomes da Loucura, de 1999, que, em suma, a loucura sempre foi entendida como uma, e agora citando ele, tá? Uma perda da autonomia psicológica, implicando perda da liberdade e do autogoverno, seja porque a razão se perde ou se perverte, seja porque a força do apetite atropela o controle racional do comportamento. A proposição de Pessotti nos remete a um tipo de abordagem organicista, onde a razão está no centro do diagnóstico. A razão é colocada em oposição à loucura. Essa pode ser uma maneira de detectarmos um quadro de loucura, de adoecimento psíquico, diante de um acontecimento que leva o sujeito a um ataque de ciúmes, a um ataque de raiva, ou até mesmo a um descontrole emocional diante de uma grande felicidade. Então, para entendermos a loucura nessa perspectiva, devemos entender a razão. A razão está ligada ao conhecimento, ao saber. Logo, poderíamos dizer que a loucura é mais evidente em sujeitos cujo saber é limitado. Mas esse nem sempre é o caso. A razão pode ser tanto um remédio como um veneno para a sanidade mental. Ou seja, racionalizar demais também pode nos trazer muitos problemas. Um neurótico pleno de razão pode estar gravemente adoecido, embrutecido por um conhecimento. E daí eu lembro, no dicionário, em um dicionário de psicanálise, no verbete sobre racionalização, ele conta um exemplo de um neurótico obsessivo que diz que o motivo pelo qual ele se lava compulsivamente é para manter uma certa ordem sanitária, quando a gente sabe que tem também motivos inconscientes que levam a esses atos compulsivos. Este saber pode vir a ocupar
um espaço tão grande na vida psíquica do sujeito que o torna enrijecido, paralisado, impossibilitado de participar de um diálogo que coloque em questão o seu saber. Pensando desta maneira, podemos citar uma crítica a uma certa normatividade que Lacan faz no seminário 3 sobre as psicoses. Ele diz assim: quanto a nós, estamos reduzidos a permanecer muito medrosamente no conformismo. Tememos nos tornar um pouquinho loucos, logo que não digamos exatamente a mesma coisa que todo mundo. É essa a situação do homem moderno. Eu entendo isso como um homem, esse homem moderno, esse sujeito alienado a um saber compartilhado. Por outro lado, um psicótico pode estar pleno de razão, resultado do conhecimento, do saber adquirido ao longo de sua vida. Ele pode estar pleno de razão e não enlouquecido, não adoecido. Temos exemplos de estruturas psicóticas estabilizadas e organizadas, sujeitos cuja fala é bastante racionalizada. E isso justamente devido aos recursos intelectuais, vindos de seu meio social, que puderam se adequar ao delírio que ele constituiu. O saber, o delírio, podem bem fazer um lugar de suplência para que o sujeito psicótico se defenda da falta da falta. E isso é um termo bem importante para nós que tentamos entender a psicose, a falta da falta. Eu acho que é um termo bem didático, uma maneira bem didática de falar como se constitui uma psicose. A falta da falta é a maneira como se estrutura a subjetividade nas psicoses. Em linhas breves, dizemos que a neurose se constitui na falta. Espera aí. Nossa, eu fiz errado aqui as folhas. Aqui. Então, na neurose se constitui na falta, fundada pela entrada da função paterna, esta que instaura a lei. Proíbe o incesto entre a mãe e o bebê. Então, voltando aqui, dizemos que a neurose se constitui na falta fundada pela entrada da função paterna, esta que constitui, que instaura a lei, proíbe o incesto entre a mãe e o bebê. É esta falta instituída pelo pai que diz para o bebê: você não tem tudo o que sua mãe precisa. Tem algo que falta em você. Assim, as psicoses se produzem no sujeito quando o registro do pai, que não é somente um gerador, então o pai não é somente um gerador, ele é também alguém que institui uma falta, ele tem uma função, o pai não é só um gerador, ele é também ele faz a vez de uma função paterna. As psicoses se produzem no sujeito quando o registro do pai não opera ali onde é convocado e, ao invés de instituir essa falta, tem por efeito produzir a falta da falta. Mas, voltando à questão do saber, podemos defini-lo como um conjunto de respostas a respeito da questão sobre o que é a verdade. O que é a verdade sobre o homem? O que é a verdade sobre o universo? O que é a verdade sobre a história, sobre o desejo? Nós podemos forjar saberes a respeito da verdade, a respeito do universo, a respeito da história, mas não há a verdade, o verdadeiro saber final sobre cada uma dessas coisas. Ainda assim, não podemos dizer a verdade absoluta a respeito de nenhum tema. O saber, ele se aproxima, corre atrás da verdade.
Em alguns casos, um saber pode ser imputado para esconder uma verdade, ou seja, desinformação, o que a gente tem vivido tanto, né? É um saber que nos desvia de uma possibilidade de se encontrar com a verdade. A própria experiência da análise é a constituição de um saber a respeito da verdade do desejo. Porém, um saber que se interroga. Trata-se de interrogar como saber o que é da verdade. Isso é uma frase do Lacan. Por isso, desde o primeiro seminário, Lacan assume a ignorância como a condição fundamental para a entrada em análise. E aqui é o Lacan falando de novo, na análise, a partir do momento em que engajamos o sujeito implicitamente na pesquisa da verdade, começamos a instituir sua ignorância. Ou seja, a condição para a entrada de análise que nós façamos um enigma a respeito de nós mesmos. E que também o analista sempre ande junto nesse enigma, que ele não constitua um saber a respeito daquele sujeito, só se coloque como um suposto saber para onde o sujeito pode dirigir o enigma dele. Assim, a verdade está para a psicanálise como uma dimensão inacessível de maneira integral, completa, para o ser humano. É algo do que podemos apenas nos aproximar. Construímos nossas narrativas a respeito da verdade, mesmo que nunca possamos atingi-la completamente. E é nesta direção que Lacan apresenta alguns dos seus famosos aforismas, que a verdade é semidita, ou a verdade tem estrutura de ficção. E isso a Francisca mais para frente vai se aprofundar nesses aforismas. Esta narrativa da verdade é o que chamamos de realidade psíquica. Uma defesa que todos nós, neuróticos, psicóticos, perversos, constituímos para nos relacionar com a incidência da castração. É o saber do sujeito a respeito da sua situação no mundo. Quando é possível que nos interroguemos sobre a verdade do saber, estamos no campo das neuroses. Quando a verdade não é posta em questão e um saber não é interrogado, então estamos no campo das psicoses, do sujeito da certeza. Nas psicoses, a realidade psíquica é narrada através dos delírios e na neurose das fantasias. Não entraremos aqui na questão da perversão, mas podemos dizer que na perversão a narrativa se dará também por meio das fantasias. Porém, fantasias que, mais do que deslocar o desejo de um objeto ideal para um objeto parcial, veja, deslocar, né, de um objeto ideal para um objeto parcial. O perverso, ele transforma o objeto parcial, a que tem acesso, em um objeto ideal. Talvez é por isso que, muitas vezes, o perverso também tem o seu parentesco com a psicose, porque, de certa forma, ele faz um delírio também. Né? Uma fantasia delirante, enfim, não sei. A gente não vai se aprofundar nisso. Em última instância, então, o perverso, ele objetifica o sujeito que está em sua fantasia perversa, transformando o ato em obsceno ao retirar totalmente o sujeito da cena. E acho que vale lembrar também que a palavra obscena significa fora de cena. No texto Neurose e Psicose, escrito 6 meses antes de A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, ambos de 1927, Freud nos explica que na neurose o conflito acontece entre o eu e o id. E na psicose, entre o eu e o mundo exterior.
sendo que em ambos os casos o eu ocupa uma posição intermediária entre o mundo exterior e o id. E se, nas palavras de Freud, esse trechinho bem famoso, se empenha em fazer a vontade de todos os seus senhores ao mesmo tempo. Esse texto eu acho que é fundamental para todos nós aqui que nos interessamos em psicose. E muito, muito tranquilo de ler também. Curtinho, tranquilo de ler. Dito isso, podemos compor o esquema da segunda tópica de Freud a respeito da neurose e da psicose, assim como se constituem as realidades psíquicas, ou seja, as fantasias e os delírios. Em cada uma dessas estruturas, antecipando aqui, nas palavras de Freud, que a neurose não nega a realidade, apenas não quer saber dela. A psicose nega e busca substituí-la. Então, na neurose, após o eu reprimir parte do id, ele deve tentar compensá-lo, compensar o id, por meio de um afrouxamento da relação com a realidade, que chamamos de fantasia. Então, há um afrouxamento na relação. A fantasia é um afrouxamento da relação com a realidade para compensar essa repressão do id. Na psicose, desolado ou talvez desamparado seja um termo melhor, por alguma situação intolerável decorrente no mundo exterior, o eu desinveste da realidade e, consequentemente, cria uma nova realidade que não desperte a mesma objeção que aquela abandonada. Isso é o delírio. É uma nova realidade criada para ficar no lugar da realidade que incomoda, que é insustentável. E para finalizar, sendo essas as formas bem definidas das estruturas, neurose e psicose, é importante situar também onde e como elas fracassam. Enquanto o adoecimento neurótico recai no enfraquecimento da repressão ao id, na psicose o problema acontece quando o mundo exterior invade a subjetividade de maneira que o eu não consegue evitá-la. Ou seja, não consegue estar desinvestido do mundo. Ele é atravessado, ele é invadido por algo que ameaça sua constituição delirante. Então, existe ali um delírio constituído que se protege do mundo exterior ou dessa realidade material, enfim. E quando essa realidade, esse mundo exterior é agressivo demais, ele está demais apresentado para o psicótico, isso invade e desestabiliza o delírio. Por isso não é bom confrontar um psicótico, né? Trazer para ele algum dado de realidade sem que você conheça de fato com quem você está falando. Olhando por outro ângulo, podemos dizer que enquanto as pulsões do id mal reprimidas prejudicam a funcionalidade da fantasia do neurótico, a realidade do mundo exterior perturba o delírio do psicótico, provocando o que chamamos em ambos os casos, na neurose e na psicose, de surto ou desorganização psíquica. Essa é a minha contribuição, a minha introdução, um preâmbulo para que agora a gente possa escutar esse caso que a Isadora vai trazer para ilustrar também esses conceitos, essas questões que são tão abstratas, e depois voltarmos para mais um mergulho conceitual com a professora Francisca. É isso aí, eu deixo a minha palavra com a Isadora, obrigada, depois com a Maria Francisca. Boa noite. Obrigada, Vivi. Queria agradecer você e a todo mundo do Núcleo pelo convite. De novo, boa noite para todo mundo.
Eu trouxe aqui um caso que escolhi junto com a Vivi, porque acho que é um exemplo bem bacana de como a gente não pode traçar uma linha efetiva e demarcada entre neurose e psicose. E acho que já que a gente está falando do núcleo e dessa experiência, a gente normalmente a gente vai para o hospital pela primeira vez com uma ideia formada e com muito conceito, muita teoria, e aí chega na hora a gente é surpreendido pelas coisas que acontecem lá. Então, por isso que eu trouxe esse caso. Vou falar sobre o Cláudio, mudei o nome a título de privacidade aqui, mas ele tem 41 anos, ele dá aula de geografia, ele é doutor em geografia, e ele se internou por vontade própria para lidar com um vício em cetamina. É a segunda vez que ele foi internado por adicção, a primeira vez foi por causa do GHB, que é um êxtase líquido. A gente falou poucas vezes até agora, mas eu achei bem bacana trazer justamente por causa dessa virada que acontece no caso. Nas primeiras conversas, o Cláudio me contou que vem de uma família muito desestruturada, ele tem 3 irmãs mais velhas, e seu pai era alcoolista, batia muito nele, na mãe, nas irmãs, era muito violento. E em seguida ele conta que quando ele tinha 6 anos, contaram a ele na escola que ele era gay, e ele tem sido gay desde então. E aí ele acha que o pai era mais violento ainda com ele por causa disso. Acha não? Tenho certeza, né? A condição de homossexual fez com que ele vivesse em estado de culpa constante. Aliás, ele vive em estado de culpa constante. Principalmente porque a família dele é evangélica, muito religiosa. Ele conta que o pai nunca deixou ele sair com a família em nenhum programa que eles fizessem, porque ele não queria que ele fosse visto. Ele não queria que todo mundo soubesse que ele tinha um filho bichinha. Então, o pai não queria que ninguém soubesse que ele tinha um filho bichinha. E ele mesmo nunca conseguiu se sentir à vontade. Ele me contou que ele leu a Bíblia já mais de 6 vezes para tentar encontrar argumentos que o façam sentir um pouco menos inadequado, mas que ele ainda não conseguiu achar nada. A única coisa que ele acha na Bíblia são contradições. Então, a Bíblia pedindo para que a gente ame o próximo, mas ao mesmo tempo deixe que o próximo seja de algum jeito que não o dele. Ele fica o tempo inteiro prestando atenção no que faz, no que diz, no que está em volta, pensando como ele deve se comportar. Então, ele fica muito acanhado e o tempo inteiro, a cada movimento que ele faz parece que é calculado. Quando a gente sentou no consultório do hospital pela primeira vez, ele ficou transtornado, porque sem querer sentou na cadeira da doutora e não na do paciente. E na hora que ele falou e que ele ficou sem saber o que fazer, ele não conseguia nem levantar, eu brinquei, falei, pô, doutor, aqui é você, não sou eu, então tá tudo certo. Mas ele não conseguiu ficar na cadeira e a gente sentou um do lado do outro, na cadeira, nas outras cadeiras que estavam ali, para que a gente pudesse continuar a sessão. Ele se veste de maneira impecável, mesmo estando alguns dias no hospital, então ele estava muito bem vestido, estava penteado, estava muito mantendo a postura, então ele estava impecável. E ele fez as sessões de máscara, porque ele achou que não era justo que eu tivesse que usar máscara e ele não. Ele diz que tem um senso de justiça muito desenvolvido e eu acho que é mais um controle absoluto e cruel, uma coisa horrorosa ali, que ele mantém o tempo inteiro, do que um senso de justiça. Todo esse incômodo também aparece no fato de ele não conseguir olhar direito para as pessoas. Então, ele fica muito acanhado, ele mesmo com as enfermeiras e com todo mundo que está lá, ele não consegue olhar. E ele me disse que isso já foi muito pior, que antes ele não conseguia olhar para ninguém em hora nenhuma, e que agora ele consegue olhar um pouquinho de vez em quando para algumas pessoas. Em seguida ele fala que ele já ficou com alguns homens, mas que ele só teve 2 namorados na vida. E o primeiro relacionamento durou 4 anos. Eles terminaram porque eles eram muito amigos, muito mais amigos do que namorados. E agora ele mora com um outro namorado com quem ele se relaciona há 5 anos. Mas faz uns meses que eles estabeleceram um período sabático, sem sexo. E ele diz que é porque ele não tem libido nenhuma. E não tinha com o primeiro namorado também. Então ele preferiu testar esse período sem sexo para ver se alguma coisa mudava ou se ele conseguia continuar no relacionamento.
Daí, direto a gente pula para os medicamentos que ele estava usando. E ele começou a me falar um pouquinho do CID, das classificações, e aí eu perguntei sobre os medicamentos que ele estava usando no hospital, e ele me disse que ele está usando quetiapina, diazepam, fluoxetina e finasterida. A finasterida me chamou a atenção. Eu não sei se, acho que a grande maioria que conhece, mas é um medicamento para impedir a queda de cabelo que influencia diretamente na ereção masculina. E aí, na hora, eu perguntei se ele sabia disso. Ele disse que sabia, mas que não podia ficar sem cabelo. Interessante, que eu até esqueci de contar, é que o cabelo dele muito bem penteado, mas ele tinha muito pouco cabelo. Então, fica aquela parte um pouco maior que penteia para o lado, assim, que a gente chama de combover, para cobrir o resto da cabeça. Então, ele já não tinha muito cabelo, mas ele disse que não pode ficar sem cabelo de jeito nenhum. E ele toma finasterida há 10 anos. Na hora que ele falou, eu tive uma sensação que ele estava, talvez, que ele pudesse estar talvez fugindo de uma homossexualidade imposta, ou pelo menos das relações sexuais homossexuais. Depois fiquei pensando um pouquinho que talvez fosse quase uma castração química, por culpa, talvez, toda essa religião da família e tudo que ele sofreu com o preconceito do pai e no entorno. E aí o tema da neurose me veio muito forte, eu fiquei com essas hipóteses ali suspensas no ar. A gente falou bastante sobre essa culpa, inclusive essa dificuldade dele falar e olhar para mim. E aí ele, quando ele estava falando da culpa, também falou sobre a última classificação que eles tinham colocado no prontuário dele, que era o uso de múltiplas drogas. E ele quis se justificar, quis falar para mim, mas foram poucas vezes e foram em algumas festas que eu misturei. Eu fiz uma mistura de cocaína com cetamina, e aí na hora eu falei, Calvin Klein. E aí ele falou, você sabe? Foi a primeira vez que ele olhou para mim assim e falou, você sabe o que é isso? Eu falei, sei o que é isso. E aí ele conseguiu ficar um pouquinho menos tímido, talvez, ou menos travado ali na hora de falar comigo sobre isso. Ele falou que usou algumas vezes, que é uma mistura de cocaína com acetamina, e eu perguntei a diferença e ele disse que ele ficava um pouco mais animado, não tão calmo, que quando ele estava em situações sociais aquilo dava uma ajuda, que ele conseguia falar com as pessoas, que ele conseguia sentir um pouco menos, a palavra que ele usou, que era um pouco menos difícil de estar junto com todo mundo ali, que ele ficava mais... A acetamina para ele dava uma apaziguada bastante grande e a cocaína ali na hora dava um pouquinho de animação. Então ele falou que foi uma mistura que ele usou algumas vezes para estar em uma situação social, para suportar estar numa situação social com mais gente. E, bom, aí a gente continuou falando um pouco sobre essa culpa, sobre se sentir absolutamente inadequado e como justamente essa acetamina fazia com que ele ficasse mais tranquilo e não vivesse vivesse um pouco fora desse estado de estresse sem fim, e a mistura com a cocaína dava uma ajuda na situação social. No fim da última sessão que a gente teve, a Cláudia me disse que tinha algo mais para falar. Então a gente falou bastante sobre a culpa, falou sobre isso, a gente acabou falando um pouco sobre tatuagem, que ele também tinha, quando ele começou a se sentir um pouco mais confortável em conversar comigo. No finzinho da última sessão, ele vira para mim e fala assim, eu queria te contar mais alguma coisa. Eu falei, conta. Ele falou, eu falo com pessoas que já morreram. Tive um momento ali meio sexto sentido, I see dead people. Eu falei, fala mais. E ele falou, mas eu tenho certeza que isso não é alucinação, são espíritos. E a prova disso é que um deles veio contar que o meu vizinho precisava ir ao médico com urgência, porque ele estava doente. E aí eu fui contar para o vizinho e ele descobriu que tinha um câncer e conseguiu se curar. E aí ele me mostra agora, tira uns livros do Allan Kardec da bolsa para mostrar que agora ele está lendo o Allan Kardec para entender um pouco mais sobre o espiritismo e sobre como tudo isso funciona. Como é que ele vai lidar com o fato de que ele agora conversa com os espíritos. A primeira dessas pessoas que ele viu e que ele conversou foi um amigo dele, chamado Tom, que tinha morrido um pouco tempo antes deles se encontrarem por complicações decorrentes do HIV. E aí ele diz, eu também sou HIV positivo.
E meu amigo voltou para me contar que estava muito bem, estava feliz, que não era para me preocupar, porque eu fiquei muito mal com a morte dele. Foi a primeira coisa que realmente me deixou muito mal. Achei estranho também ele falar foi a primeira coisa que me deixou muito mal, pensando em todo o histórico que ele tinha me contado há pouco tempo, né? Eu fiquei muito surpresa com a virada nessa conversa. Eu estava ali diante do que eu achei que era uma neurose bem descrita, a culpa, tudo rolando encaixadinho, e de repente vieram as alucinações, se forem alucinações, né? Eu ainda perguntei se eram sonhos e pedi para que ele me descrevesse as visões. Ele disse que não era sonho e que ele via as pessoas muito claramente, algumas vezes, e conversava com elas. Outras vezes era como se elas estivessem ali numa visão meio periférica, e aí quando elas estavam assim, ele conversava e respondia por pensamento, mas que era sempre uma conversa que fazia muito sentido e que ele tinha certeza que era real. Ele me perguntou se eu acreditava nele ou se eu achava que eram alucinações. E eu disse que não tinha por que acreditar, né? Fiz uma brincadeira, falei, bom, eu nunca morri, então não posso dizer que isso não existe. E eu disse ainda que tem muita coisa que a gente não tem como saber. Na verdade, a gente sabe muito pouco. Ele concordou, e nessa hora ele já estava muito mais à vontade, menos rígido, sentado um pouco melhor na cadeira, já queria me mostrar as tatuagens que ele tinha feito. Ele já estava muito mais confortável de estar falando, mas a gente teve que encerrar a sessão. E aí eu fiquei pensando se essas alucinações, se forem mesmo alucinações, porque a gente nunca sabe, né? São uma maneira de estender a vida um pouquinho, já que ele mesmo recebeu um diagnóstico positivo de HIV. Antigamente, isso seria uma condenação à morte. Hoje a gente sabe que não é mais, mas talvez fiquei pensando que isso pode provocar nele um medo tal que foi resolvido com a aparição do amigo e de mais tantas pessoas que continuam vivendo depois de mortas, né? Que vem para ele com uma missão de trazer notícias, de salvar vidas, uma missão quase bastante esperançosa. Isso foi o que a gente falou até agora, foram poucas as sessões que a gente teve, mas eu quis trazer esse caso específico por causa dessa virada, uma coisa que começa bastante, que eu achei que estava bastante clara, o lance do vício e a culpa e a homossexualidade, e de repente vem outra coisa que me pega de surpresa. E acho que é isso que me faz voltar ao hospital com tanta frequência, e isso que essa surpresa, o questionamento constante, o lidar com o impensável, mas que é absolutamente humano. E é isso que me faz querer ficar no núcleo também, para estudar mais o que a gente tem de material e teoria sobre tudo isso. É isso que eu tenho para contar e para falar sobre o caso. E acho que agora a gente passa a palavra para Maria Francisca, Vivi, como a gente faz. É isso, né? Tá bem, boa noite a vocês todos. Eu também começo agradecendo o convite para falar no CEP e no Núcleo de Psicose. Agradeço a Vivian, Zé Valdemar, né? E a Isadora agora que apresentou esse caso. Acho que talvez a gente possa trançar as coisas. Vamos ver. Então, a proposta que me foi feita para abordar, o tema para abordar, é sujeito e verdade. Eu confesso que, quando eu aceitei, eu vivi quando, acho que ano passado, final do ano, eu acho que eu nem pensei no que seria, eu diria que bom, eu vou fazer. Quando eu comecei a me preparar para falar sobre isso, eu disse, meu Deus, que exigência! Exigência, porque é exigente mesmo. A verdade é uma daquelas questões filosóficas, né, ditas insolúveis. Eu me lembro de ter lido na Marilena Chauí, há um tempo atrás, que a filosofia gira em torno de questões permanentes. A causa, a verdade,
o saber, né? Eu falei, mas, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Sujeito e verdade, né? O que eu vou fazer com isso no sentido de como contribuir, né? Num tema que é um compêndio para todo lado, tanto do sujeito quanto da verdade. E eu acabei me decidindo a buscar uma trajetória que pudesse situar o problema, na verdade. E situar o problema estabelecendo como que um corte nessa história, que passasse exatamente da colocação da verdade, eu diria. O que é verdade na filosofia? Como é que ela... Então, eu vou abordar o problema... assim, eu tive que fazer cortes, recortes, ordenações. E eu decidi tratar o problema a partir de três questões, na verdade. A primeira é mostrando, trazendo o fato de que a verdade ela é um ponto misterioso, ela é interrogante, né? E no campo em que ela for abordada. O segundo ponto que eu pretendo tratar é que há deslocamentos da verdade na obra de Freud. E depois eu vou encerrar, né, mostrando ou procurando sustentar a ideia de que o ponto de chegada do Freud, nessa questão da verdade, é o ponto de partida do Lacan. Claro que cada um destes vértices, eles mesmos mereceriam um enorme aprofundamento. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou conversar com vocês. Eu vou apresentar o problema, como eu disse, e nem poderia, porque eu teria que me deter de outra forma, fazer outro tipo de conversa com vocês. Então, eu vou começar pela primeira questão, né? Dizendo que, sim, a verdade, na filosofia, ela deve ser buscada. E esta palavra, ser buscada, já mostra que, já deixa ver que ela deve ser perseguida, que ela é misteriosa, que ela não é transparente. Não é uma questão transparente. Então, a gente tem que perguntar assim, como é que a filosofia lida com a questão da verdade? Bom, ela lida através da razão. Então, as fórmulas, né, por onde esse problema na filosofia é tratada, pode ser resumidamente dita da seguinte maneira: a verdade, ela é buscada pela via da consistência lógica das deduções, dos argumentos, ou ela é buscada na correspondência. Ela é definida assim, na correspondência entre uma proposição e a realidade externa. Bom, eu, como linguista, vou dar um exemplo da primeira com Chomsky. Chomsky diz assim, eu estou trazendo a ciência, porque isso vale para a ciência, filosofia ou ciência, já eu chego na questão do sujeito, eu disse que a verdade é buscada pela via da razão, né? Então, eu estou aí podendo trazer o Chomsky nessa hora. Porque Chomsky diz assim, a linguagem é inata. Seria absolutamente ingênuo dizer que a linguagem é inata porque só os homens falam. Chomsky não padece de nenhuma ingenuidade nesse campo, mesmo porque a fala está fora de questão para ele. Então, dizer que a fala está fora de questão para o Chomsky é já dizer que a verdade vai ser buscada por dedução. A fala não lhe interessa, né? Então, dizer que a linguagem é inata não quer absolutamente dizer que ela é inata porque os homens falam, porque traço diferencial da espécie. Não é. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que sustentar essa hipótese
produzindo argumentos fortes o suficiente para sustentá-lo. Então, a primeira coisa, ele diz assim, há uma gramática universal. Essa gramática é inscrita no cérebro. E ele tem que demonstrar, ele tem que escrever essa gramática que é universal, que é a gramática que vai, aí vem a gerativa, vai gerar as gramáticas particulares. Bom, tudo isso é demonstrado. O que não é demonstrável, né? Ele tem que ir demonstrando, um argumento atrás do outro. Né? E, bem, é uma teoria super consistente, né? Chomsky é uma figura assim, científica do maior porte, e ele sustenta esse argumento da linguagem ser inata do começo ao fim das argumentações. O que não pode nunca ocorrer na consistência de uma consistência lógica da argumentação é que, em algum ponto dessa argumentação, apareça que a linguagem é aprendida. Então, assim, pum, ele tem que caminhar fortemente aí. Então, a verdade da teoria é garantida pela consistência das argumentações, ou do encadeamento das argumentações. Esse é um exemplo. Há vários. A ciência se agarra nisso, né? As teorias científicas, em qualquer campo. Eu dei linguística porque, para mim, é fácil dizer isso. A outra forma de demonstração de verdade na filosofia é aquela que, bom, a gente vai ver que o Freud está meio por perto, né? Por isso que eu vou terminar por ela. É aquela em que uma proposição, né, ela é validada por correspondência. Por exemplo, eu digo assim, eu vou usar o exemplo do Ferrater Mora, está no dicionário, eu fui ao dicionário. Quer dizer, eu digo assim, o ouro é amarelo. A validação deste enunciado a validação é feita na correspondência com vamos ver mesmo se o ouro é amarelo. Né? Então, são esses dois modos básicos, claro que isso toma variáveis, tem variações diversas, mas são os dois modos da verdade ser demonstrada ou sustentada na filosofia. Né? Bem, mas isso não é uma coisa assim tão fácil, nem mesmo na filosofia. Né? O Montaigne, que é um cético, ele chegou ao ponto, no século XVI, de dizer que a verdade, eu estava dizendo que ela é misteriosa, então ele chegou ao ponto de dizer que a verdade, ela era impossível, na medida que ela não poderia ser nem demonstrada. Havia uma pluralidade de demonstrações possíveis, consistentes que fossem, e ela nem poderia ser encontrada por correspondência na relação entre isso que eu estava dizendo, entre uma proposição e a realidade. Aí entra a palavra, uma palavra importantíssima para nós, que é essa realidade aí, né? Quem salva? Então, ele diz assim, a verdade é impossível. Então, esse é um ponto importante para a gente segurar, que, assim, a verdade A verdade, como eu disse, a mulher, pensando agora no Lacan, a verdade é como se, por exemplo, com Montaigne, dissesse, a verdade não existe. Isso não é possível. E eu pensei muito nos fragmentos de verdade depois no Freud aí, né? Não dá, quer dizer, a verdade é uma utopia, não se atinge. Muito bem. Mas vem o Descartes, logo depois. E o Descartes, eu achei bem interessante ler no Poiré. O Poiré é um autor assim, muito respeitado pelo Lacan, vocês devem saber disso. E o Poiré tem um livro sobre Descartes. Né? E ele diz uma coisa bem interessante, ele diz assim, que o Descartes vai salvar a razão, século XVI, o cético dizendo que, bom, é impossível a verdade, que a filosofia devia desistir disso, porque a verdade é impossível. Descartes vem e diz, não, é preciso construir um método para conduzir a razão até a verdade. Então, vejam, olha que interessante, né? Quer dizer,
mesmo na filosofia, com todo o controle possível da razão, né? Seja pela argumentação, seja pela verificação. Quer dizer, um filósofo joga a verdade no cesto, né? Senão ela é impossível. Mas vem o Descartes depois, né? O Descartes vai dizer, não, ela não é impossível. Ela é possível caminhar até a verdade se a gente conduzir a verdade. Então, é preciso estabelecer um método. Todo mundo conhece o trabalho do Descartes, né? Que é sobre o método, né? Exatamente. Um livro delicioso de ler e muito importante. Então, como é que ele faz isso para salvar a razão, né? Como é que eu vou salvar isso com um método? Ele duvida, a Vivian tocou nisso, ele duvida de todos os saberes, né? Então, o início do livro é muito interessante, eu recomendo muito, é bom, gostoso de ler até, e o Poirret chama atenção para isso, né? Que tem um tanto de humor. Então, ele vai assim, mostrando que ele nasceu nas letras, ele foi criado estudando, fazendo coisas assim, sempre ligadas ao saber, e ele foi notando, quer dizer, a questão dele é assim, ele não chegava à verdade por campo nenhum, fosse a história, fosse a retórica, fosse a poética, fosse o que fosse. Ele disse, não, por aí não se chega, só há ideias confusas. Um diz uma coisa, diz outra coisa, é uma coisa mais ou menos assim. E vejam só, ele fica, então, com a matemática, ou seja, as ideias ali são claras, né? Eu não vou me deter muito aí, mas eu vou dizer, ele dessubstancializa. Ele vai trabalhar com raciocínio operatório. Ele fica com a álgebra e a geometria. Únicas formas de condução da razão, né? E espelho, né? Da verdade, cujo detentor primeiro é Deus. E Deus está neste lugar, né? Ele fica com a teologia matemática. A teologia, porque ele não precisa lidar com isso. É só dizer, Deus é a causa primeira, origem da verdade. Tá, isso é a crença. Agora, no que diz respeito à verdade, a verdade, digamos assim, possível para os homens, ela tem que ser conduzida pelas matemáticas, né? A álgebra e geometria. Zerou a substância, né? Então, Poirret diz assim, nossa, 3 séculos nos separam de Descartes e ele está aqui, né? A questão das demonstrações. A gente sabe Lacan, buscando as matemáticas para o quê? Tentar conter, né? Quer dizer, para que é? É muito interessante também isso Milner ter dito, né? Que assim, por que será que a matemática é tão importante? Ela sustenta um pouco, ela sustenta bastante a verdade, no sentido assim, o teorema de Pitágoras, por que escrito em caracteres matemáticos, geométricos, é lida do mesmo jeito. Não tem opinião aí, né? Você lê ou não lê? E aí eu posso trazer o Chomsky de novo. Você lê ou não lê? Ele escreve a linguística, né, com a matemática, né? Então, a questão era essa, a matemática é a única saída, né? Para o homem não se perder na busca da razão, né? Então, vamos dizer que chegamos aí, e, vejam bem, Descartes fala isso, e diz que ele chega a isso, não podendo duvidar de uma única coisa, que ele duvidou das ciências. Ele diz, a única coisa que eu não posso duvidar é de que eu penso. E ele institui, então, e porque eu penso, eu posso dizer isso. Eu penso, mas eu tenho que conduzir o meu pensamento de alguma maneira. Ele diz, a única dúvida, a única certeza que eu posso ter é essa. Penso, logo sou. Né? O famoso cogito, né? Que institui o quê? Um outro polo da nossa questão, né? Qual é o outro polo da nossa questão? O sujeito. Então, ele salva a razão, colocando a matemática no centro, e definindo com única certeza que ele pensa. Então, voltando a Poirret rapidamente, Poirret diz assim, Descartes é um monstro, porque ele cria a ciência moderna, com Galileu, obviamente,
que é esta? É ciência aquela que se escreve em caracteres matemáticos. Lacan escutou isso, né? Bom, e mais do que isso, ele levanta uma questão sobre o sujeito que ele, quer dizer, ele cria um sujeito, na verdade, né? Ele cria um novo homem, diz o Poiré. O que é criar um novo homem, então? Né? É o homem deixar de ser comparado aos animais. O que é um homem? É um animal racional? Não sei. Isso serviu, né? Por muito tempo. Eu acho que as crianças ainda aprendem isso na escola. Mas o que o Descartes faz é outra coisa. Ele pergunta: quem sou eu? Então, o Poiré diz assim, ele faz uma coisa que parece tão simples e é tão escandalosa. Ele cria uma questão sobre o sujeito. Quem sou eu? Penso, logo existo, eu sou porque eu penso. Né? E ele institui a ciência como aquela que tem que responder, tem que escrever, cria uma escrita, a escrita tem que ser matemática. Então, vejam bem, nós estamos nesse lugar em que você tem o sujeito da razão. Agora, todos nós também conhecemos que a questão quer dizer, então vamos dizer assim, nós estamos nesse momento, nesse lugar em que, se há uma verdade, ela é matemática. Né? Os saberes são descartados. Né? Esse é o ponto. Mas todo esse caminho não quer dizer que, tendo Descartes chegado aí, a questão da verdade tenha sido solucionada, não é isso. Ele achou um modo de funcionar, que está aí mostrando que é como as coisas caminham. Né? Mas nós sabemos também que Lacan vai brincar com essa fórmula, né? Para fazer não é para fazer, não tem essa finalidade também. Mas o Lacan dirá, eu vou falar para fazer valer porque é o que está na minha cabeça, fazer valer a descoberta freudiana, né, do inconsciente. Né? Então ele pega exatamente essa fórmula, penso, logo sou, que tem esse peso enorme, né? Enorme mesmo, e de grande valor, na verdade. Eu me lembro de uma vez fiz um curso, um seminário com a Dominique, acho que foi isso, e ela dizia assim, a gente tem que agradecer a filosofia pela sustentação da questão. Fundada, é verdade, quem sou eu? Né? Tá aí, quem sou? Bom, a resposta que a psicanálise dá é outra, né? Não está em questão o sujeito do conhecimento, o sujeito da razão. E o Lacan vai mexer com essa formulazinha para mostrar isso. Essa formulazinha. Né? E ele dirá o seguinte, que a descoberta freudiana institui o sujeito do desconhecimento. Qual é? Sou onde não penso. Inconsciente, né? Penso onde não sou. Ele mexe com isso. Bem, então nós chegamos assim, com essa fala do Lacan, eu vou abrir a questão sobre a verdade em Freud. Como é que isso... por que eu trouxe Lacan para fazer isso? Né? Quer dizer, então, o inconsciente coloca um problema sobre a verdade, onde localizá-la. E o que é que a gente vê, né, no Freud? É assim, que há um deslizamento da problemática da verdade ao longo da obra do Freud. Na teoria da sedução, né, mas é interessante, né? Eu vou tentar não falar muito pelas bordas. Então, na teoria da sedução, Freud vai em busca, né? A questão era atingir a verdade, que a fantasia encobria. Então, é interessante pensar que a fantasia, ou seja, sejam as construções imaginárias do paciente, teriam que ser atravessadas para que se localizasse a verdade do sintoma. Quer dizer,
para que a verdade factual, aquela da realidade, ou seja, ele é atrás do quê? Do evento efetivamente traumático. Como a ideia era assim, eu preciso encontrar a fonte verdadeira desse sintoma. Mas ele ia buscar, através da fantasia, para chegar lá no fundo, a última memória que eu estava pensando nas histéricas, a paciente podia chegar. Né? Então, neste ponto da teorização freudiana, a gente pode dizer que Freud ia atrás do evento ocorrido. Né? Ele ia atrás do evento ocorrido, por isso que a fantasia era meio obstáculo, ele queria a verdade material, como ele usa essa expressão, depois, quando ele for tratar de outra natureza de verdade, no final da sua obra. Né? Quando ele falar de uma verdade ou outra. Mas neste momento, do início da teoria, quer dizer, o método, digamos assim, era ir o quê? Escavando. É muito curioso isso, porque Freud usa a metáfora do arqueólogo no final da obra. Mas eu diria que a figura melhor, né, do arqueólogo estaria aqui, escavar, até chegar ao evento, né? Ao evento verdadeiro, aquilo que de fato aconteceu. Mas acontece, né? Acontece que ao longo do trabalho do Freud, então veja, uma palavra importante para nós é realidade, né? Realidade material. É aquela realidade lá por correspondência da filosofia. Mas de um modo particular, eu diria, né? Mas, ao longo da elaboração freudiana, o que você vai notando é que o que se nota, eu estou acompanhando um autor, eu fui lembrando, depois eu passo para vocês a bibliografia, você pode ir acompanhando o destacamento do Freud desta realidade buscada, da realidade factual efetivamente, né? Então, ainda nesse período das histéricas, um pouco mais diante, Dore, etc. e tal, está o Freud aí, sim, preocupado com o evento efetivamente ocorrido, mas a fantasia ganha uma dilatação muito maior. Né? Isso importa, por quê? Porque a realidade que passa cada vez mais a importar, eu diria, ao Freud, é a realidade psíquica. Ele vai cada vez mais dando peso para isso. Né? E tem uma citação, que eu não sei se a Vivian vai localizar no que eu mandei para ela, em que ele diz assim, ele parte dessa história de que, sim, tem marcas psíquicas ou subjetivas, isso da traumática, né? Tem marcas subjetivas, a gente tem que buscar as marcas objetivas. Depois, ele vai dizer aquela frase famosa, o tempo vai caminhando, quer dizer, o Freud nunca para de pensar, né? Nunca para de construir a psicanálise, ele vai dizer assim, eu não acredito mais na minha neurótica. O que significa dizer, eu não acredito na minha neurótica, se não acredito na minha teoria. Ops, é melhor se ligar, não vai dar certo. Desculpa. Eu não acredito, eu acho que era uma coisa, eu não acredito mais na minha... Eu acho que é neurótica, histérica, a Gabriela foi histérica, então, que seja, eu não acredito mais nesta teoria que eu montei. Né? E ele vai, então, caminhando na direção... ele caminha, ele elabora, a psicanálise vai se dirigindo para isso que é a dilatação. O que importa, passa a importar cada vez mais, né? São a mobilidade do aparelho psíquico e a realidade, eu vou chamar de imaginária, mas psíquica, as fantasias. Então, a relação entre realidade e fantasia muda mesmo. Então, a verdade fica interrogada. Né?
Qual é a verdade que começa a ganhar corpo na psicanálise? Eu diria, tem a verdade buscada, né? Mas onde ela vai ser buscada? Né? Eu diria assim, a verdade do sujeito começa a ganhar espaço. Né? E, bom, isso não caminha sem ter notícia na psicanálise, né? A Viviane falou do texto do Freud, de Neurose e Psicose. Tem outro que vem logo em seguida, né, Viviane, 1911, que chama Perda da Realidade na Neurose, Perda da Realidade na Psicose. Bom, falar em perda não é qualquer coisa, né? É como se dissesse assim, neuróticos ou psicóticos não têm acesso à realidade. Ela não vem toda. E aí a realidade externa. Por quê? A realidade interna se dilatou. Freud está mais aí. Né? Ao ponto de, digamos, ele dizer que a realidade psíquica e fantasia, né, acabam coincidindo. Ou seja, a verdade material, ou a verdade por correspondência, com a realidade externa, vai perdendo, né, fôlego na teorização freudiana. Muito bem, em 1930, essa década de 30 até o final da vida do Freud, né, 39, há um momento, é um momento assim incrível, né? Porque Freud faz esse texto Construções em Análise, em que ele sempre buscou isso, mas ele enunciar é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, enunciar é teorizar, né? Ele dizer assim, que nas construções em análise, ou seja, e eu estou pensando aqui, construções e reconstruções em análise, aparece aí, né, uma certa sincronia, menos a escavação e mais essa jogada que se tece em análise, nas associações livres com o analista. E eu ouso dizer que é o momento em que talvez Lacan tenha podido ler, aí, né, esse momento importante, por quê? O título é Construções em Análise. Nossa, tem uma sincronicidade nisso. Quer dizer, não tanto no título, quanto nessa ideia de construção, reconstrução, né, em análise da história do paciente, que deixa de ser linear para trás ou linear para frente, eu vou falar disso em seguida, mas uma jogada diferente. Né? E aí ele vai usar a expressão, é importante, que nessa jogada é que emergem os fragmentos de verdade, expressão do Freud. Né? Então, e eu acho que isso é muito importante, porque eu já vou falar uma coisinha do Lacan, eu não sei quanto tempo estou falando já, mas assim, Lacan ficou muito impressionado com a linguística, em algumas coisas da linguística, com razão, né? Que é essa noção de tempo que o estruturalismo europeu coloca, que eu vou falar grosseiramente agora e passo depois, né? Para falar um pouquinho mais com Lacan. Mas eu quero mostrar isso, pontuar isso no Freud, né? Que é assim, esse vai e vem na análise, né? O que tem que a linguística pode mostrar, né? Que é o que o estruturalismo europeu coloca, Saussure, Jacobson, Benveniste, essa turma aí. Eles colocam uma coisa que eu vou falar de uma maneira que eles não falam, mas é assim, uma língua muda sem mudar. Sim, sim. O português,
dos 1500 é o português de hoje, senão não chamaria português. Mas mudou? Ah, mudou. Né? Isso é muito lindo mesmo. E o Lacan sempre diz assim, é preciso entender isso. Estou pensando no seminário 4, estou pensando na introdução da instância da letra. Ele diz assim, é preciso entender. Ele tem uma questão aí sempre com isso, né? Mas eu acho que está em Construções e Análise, é isso. Eu não vou mais escavar. Eu estou, claro, uma maneira até simplista de dizer isso. A escavação cede lugar ao jogo do vai e vem, né? Das construções em análise, em que, eu diria, aparecem os fragmentos de verdade. Então, veja, a verdade é não toda, na psicanálise. A verdade é a verdade do inconsciente que se faz notar, né? Nos desarranjos, nas deformações. Nos desarranjos, eu vou falar da associação livre, porque eu vou entrar com Lacan dizendo, na fala que isso acontece. Valeu-lhe a linguística para ir, não era fantasia. O que é fantasia? Ele vai dizer a verdade tem estrutura de ficção. Ele já está com a linguística aí, é a linguagem que está em questão. Mas o Freud falava em fantasia. Ele ficava ali, mas já lidando, vamos dizer, num corte sincrônico nesse vai e vem, que muda, mas não muda, que muda, mas não muda. Bom, mas ele falava em fragmentos de verdade. Bem, e aí ele vai nos anos, para dizer assim, não a verdade material, a verdade é fragmento, é efeito de uma realidade que não é mais externa, é psíquica. Então, a psicanálise já assenta a sua realidade, aquela que importa. E, em Moisés no Monoteísmo, ele tem um texto que se chama Verdade Histórica. E ele vai dizer verdade da psicanálise é verdade histórica, né? Bom, verdade histórica, mas nem tanto, né? A história gira em torno dos fatos externos, né? Até fui me informar um pouco sobre isso, enfim, é assim, a história não nega, por exemplo, que houve a Revolução Francesa. Para ela importa. Importa, sim, construir verdades em torno disso, porque cada documento que se acha, cada monumento que não sei o quê, cada objeto que se inscreve num tempo pode produzir o que é um abalo nas verdades, mas o fato ele está lá, é ele que interessa, né? Então, mas quando você lê esse final do Freud, você vai ler uma coisa incrível. Ele diz, tudo bem, mas a psicanálise opera, eu acho isso maravilhoso, com graus de probabilidade. Ou seja, não precisa mais se apoiar no fato externo. Por quê? Porque a verdade histórica é a verdade do sujeito em análise, não importando se o fato aconteceu mesmo, importa como ele diz o fato, a coisa, se é que isso importa, e ele diz que a psicanálise opera com graus de probabilidade. Isso é muito bonito, né? Então, veja, esse trânsito do Freud, assim, resumidamente, ele começa na teoria do trauma, com a verdade material, então, a realidade externa importa, ela é interrogada, ele duvida da histérica, da neurótica, sei lá, bem, isso vai afastando Freud da verdade material, ele vai ficar com a sincronicidade dessa história que muda, mas não muda, né? Com fragmentos de verdade, né? E com uma verdade histórica que não é verdade histórica, é essa sincrônica. Muito bem, né? Então, há trânsito teórico, né? E certamente no manejo.
né? Mas o Lacan vem em seguida, né? Apontando para o fato de que o Freud falou da psicose, não tratou a psicose, diz que fala de uma forma alusiva e tudo isso, deixa aí. Mas ele vai fazer uma coisa dizendo assim, eu vou usar uma expressão dele, que eu agradeço a Vivian, que eu encontrei na coisa freudiana, que ele diz assim, a descoberta freudiana questiona a verdade. Questiona. A gente acabou de dizer isso. A verdade não existe, né? E a verdade não existe. O Freud vai falar em fragmento de verdade. Né? E a verdade seria por correspondência, mas qual? Do sujeito com ele mesmo, com a história que ele conta? Então, o inconsciente produz um problema aí, no que diz respeito à verdade. Mas o Lacan vai caminhar um pouco, bastante aí, né? Porque a gente pode dizer assim, o inconsciente é a verdade? Bom, seria... Claro que tem a ver com isso, mas não é o inconsciente, é a verdade. O inconsciente se escreve por traços, por, enfim, impressões, né? Então, a verdade, né? Isso também, quando Freud fala em fragmento de verdade, a gente deve levar meio a sério, pensando exatamente nas formações do inconsciente e outras questões, falando da neurose, né? E ele não deixa a psicose de lado quando ele diz, bom, a relação do psicótico com a realidade é intratável. A magnitude do ataque é tamanho que abre-se uma fenda, a fenda para o delírio, né? Mas é curioso, né? A perda da realidade, isso aí, sempre há, né? Mas o que interessa é Lacan, né, agora, a redizer isso. Ele vai ressignificar tanto fantasia, né, quanto delírio. Na verdade, eu acho assim, que ele radicaliza, né, a descoberta freudiana, se valendo, eu disse que o ponto de chegada do Freud, eu quis sublinhar isso, para dizer, é o ponto de partida de Lacan, né? Ponto de partida, eu já quero fazer essa ressalva, não quer dizer que é ponto de partida mesmo, porque a teoria lacaniana ela vai se desenvolver muito além do ponto em que eu vou tratar com vocês, né? Mas é fato também, né, que não há, né, até onde eu sei, acho que precisa trabalhar essa questão, não há deslocamentos, não há deslocamentos importantes na noção de verdade, essa que é colocada pelo Freud, né? O que há é um remanejamento, digamos, um retorno teórico com a linguística na mão. E uma linguística que eu já vou dizer para vocês é assim, Lacan realmente é impressionante, ele não aplica a linguística, ele interpreta Freud e interpreta a linguística. E ele diz isso mesmo, é uma expressão que, quando eu trabalho, isso eu adoro, quando eu leio no Lacan, que ele diz assim, eu me servi de não sei o quê, eu me servi de não sei o quê, eu me servi da linguística. Então, a aplicação não cabe no caso desse encontro do Lacan com a linguística, né? Isso porque, eu vou tentar chegar aí, né? Então, eu começo dizendo a frase dele, a descoberta freudiana questiona a verdade. Acho que sim, questiona a verdade. Por isso que eu achei importante situar a verdade na filosofia, questiona a verdade, porque introduz efetivamente o sujeito do desconhecimento. Então, e o que ele faz? A primeira máxima é aquela conhecidíssima desse encontro com o estruturalismo europeu, no retorno a Freud, é ele dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? É estruturado como uma linguagem, a palavra estrutura
já é formidável aí, né? Porque já é a releitura que ele faz da condensação e do deslocamento. Mas ele vai dizer, é uma estrutura. Né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, a questão de estrutura já está posta aí. E quando a gente fala em Saussure, Jacobs e Benveniste, nós estamos falando do estruturalismo europeu, né? Fundado por Saussure, quer dizer. Saussure não falava assim, não, mas ele falava em sistêmicos e tal. Mas depois, com Benveniste e Jacobson, a gente entra nessa ideia de estruturalismo europeu. Então, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Isso não é absolutamente qualquer coisa além da ressignificação dos eixos. Por quê? Essa ideia de estrutura, para mim, lê, né, construções e reconstruções em análise, né? No sentido de que a ideia de sincronia, mudança, quer dizer, o Merleau-Ponty disse, né, isso a Roudinesco coloca na biografia, na história da psicanálise na França, ela diz assim que, a biografia do Lacan, ela diz assim que nas reuniões que eles tinham e coisa e tal, Merleau-Ponty diz assim, Lacan, Saussure esteve em vias de nos oferecer uma outra noção de tempo. É um tempo que anda sem andar, né? É um silêncio no tempo, um corte no tempo, né? Com a movimentação dos eixos. Então, falar em estrutura é pensar que o inconsciente é um movimento. Ele é um funcionamento numa estrutura, é estruturado. Então, é interessante pensar, porque ele vai lançar mão exatamente dos eixos. Eu já com Jacobson, não com Saussure exatamente, dos eixos metafórico e metonímico, né? Para falar alguma coisa, eu estou fazendo essa forçagem, falar alguma coisa sobre a verdade, né? Então, ele dirá assim, o eixo que todo mundo... Eu não vou falar disso na hora apropriada, o eixo metonímico é aquele que coloca uma coisa atrás da outra. É o eixo que se desenrola no tempo. É aquele que... Uma coisa quer dizer, um elemento depois do outro, na linha do tempo. É o eixo da sucessividade. E o eixo metafórico, né, é aquele que, sim, a noção de tempo está aí, é aquele que corta o eixo metonímico, né? E, bom, e aí nós vamos ver o que é que Lacan faz com isso, né? É muito bonito o que ele vai dizer para a gente chegar onde quer. Então, ele vai falar duas coisas que nos importam sobre a verdade, e eu vou voltar a isso, né? Já, já. A primeira coisa que ele disse é assim, a verdade tem estrutura de ficção. Né? Ela adquire estrutura de... Então, só uma coisinha. Ele vai introduzir, com essa questão dos eixos, né, o funcionamento, é o simbólico que está posto aí. O eixo do funcionamento, digamos assim, em que as operações fazem relações. Né? E a definição de simbólico é esta mesma, é o domínio da pura diferença. Né? Diferença em ambos os eixos. Na sequência, né, o eixo metafórico, nós vamos ver o que ele vai fazer aí, né, pensando na ideia de deformação, mas antes eu quero dizer que o eixo metafórico é o eixo em quê? É o eixo da substituição. Então, se eu falo boneca, no lugar de boneca, eu posso colocar brinquedo, eu posso colocar ursinho, eu posso fazer um jogo nesse lugar e nessa posição. Mas vejam que coisa que ele vai fazer quando ele interpreta a linguística, né? Na linguística, o funcionamento é cego, né? É o simbólico operando, como diz, em sua espontaneidade, expressão do Lacan mesmo. Pura operação, né? Sem sujeito. Bom, mas ele quer falar do inconsciente, né? Então, ele vai dizer que a verdade tem estrutura de ficção.
eu vou usar essa expressão. O que significa dizer que a palavra faz discurso, a palavra faz laço. Ele está assim, nesse ponto de ter estrutura de ficção, ele está introduzindo o imaginário, a verdade do eu. Né? A pessoa vai lá, diz, se rediz, conta, se reconta, cria e se recria. Né? Então, sim, a verdade do eu tem, sim, estrutura de ficção. Né? Vejam bem, a fantasia cede lugar para isso. E ele vai dizer que no lugar da fantasia eu vou colocar invenção. O sujeito se inventa em análise. Então, tem sim estrutura de ficção. Então, por que interessa para o Lacan falar em ficção e não em fantasia? Né? Porque a fala está em questão. Onde as coisas aparecem é na materialidade da fala. Essa ideia de mente, né? Quer dizer, que a fantasia traz, de realidade psíquica, que, digamos, claro, que você pode ler no Freud, deixa um resto de mental colocado aí. E ele vai dizer, não, é ficção. É na fala que as coisas acontecem. É ali que você vai ver a verdade, o fragmento de verdade aparecer. Então, ele vai, de novo e mais uma vez, lançar a mão da linguística, introduzir a noção de discurso da linguística. Benveniste, que, aliás, é mencionado várias vezes no Seminário das Psicoses. Porque, assim, o Benveniste que dá esse passo na direção do discurso, que é a ordem do quê? Dos sentidos e das significações, daquilo que faz consistência. E por que faz consistência? O Lacan dirá, sim, né? Eu vou ter que introduzir a noção de discurso aqui. Né? Porque o simbólico é pura diferença, não dá certo. E se tem estrutura de ficção, sim, né? Ficção de si. Né? Então, ele vai dizer, o discurso é a palavra que faz laço. É a palavra que enlaça, que faz laço social. Ou seja, o discurso caminha na progressão diacrônica e vai, o quê? Sustentando os sentidos, porque tem uma coisa assim, a realidade na linguística é uma coisa muito outra. Assim, não há realidade fora da linguagem, a linguagem faz a realidade. Isso é linguística. Né? Quer dizer, o homem não é um animal racional, ele é linguístico. Quer dizer, o que seria pensar sem a linguagem? O que seria raciocinar sem a linguagem? Então, a realidade psíquica é linguística. Essa é a forçagem do Lacan na questão da fantasia. Né? Então, vejam lá, Freud falou, a verdade aparece ali, nas construções em análise. Né? Que construções são elas? Está grudando ali na questão da linguagem. Então, vai lá. Né? Então, assim, a verdade, ela aparece no discurso, nisso que faz laço social. Mas pode desenlaçar. Né? Pode desenlaçar quando a revelação da verdade aparece. Então, veja coisa bonita isso, né? A verdade em psicanálise não se busca, ela se revela. Ela emerge. Ela irrompe na cadeia da associação livre, na cadeia discursiva. Então, o que acontece aí? Aquele eixo que ia para frente, ele é cortado, né? Ele é barrado. E aí que vem a noção de tempo muito bonita, né? Que o Merleau-Ponty fazia referência. Quando a verdade emerge, né? Vamos lá com Lacan, ela fala, a verdade fala. E fala, a verdade fala. Tem estrutura de ficção? Imaginaram. Mas a verdade fala, não toda, né? Mas ela fala na cadeia da fala. Como? Interrompendo o tempo, cortando o tempo da discursividade.
né? As deformações, sim. E o que acontece aí, quando alguém diz assim, familionário, como no xiste do Freud? Familionário não existe. Houve um corte no signo familiar milionário. Esta intrusão, esse cruzamento, ele produz o quê? O imprevisível. Né? Isto é a verdade. Ela é verdade do quê? Né? O inconsciente fala. Fala onde? Na fala, no discurso. Produzindo o quê? Deformação, desordem. Né? É ali que o Lacan vai usar essa expressão no seminário 11, eu acho, que o analista tem que poder fisgar. Não adianta escavar. Né? Porque o inconsciente, ele se revela. A verdade fala. Então, eu acho que a gente pode até caminhar, ele fala nas neuroses, nas deformações, nos estranhos, né? Naquilo que de estranho aquilo que pode suspender, que afastar. Eu usei a palavra desgarra no meu texto, aquilo que suspende o sentido qual? O sentido conhecido, a massa discursiva de uma língua, né? Isso onde nós somos colocados, né? Ou seja, nas consistências, né, discursivas. Ali emerge, sim, a verdade do sujeito. Né? Ali vai falar o inconsciente, nas deformações, nos desarranjos, nas interrupções, nos sonhos, nas desordens, em tudo aquilo que traz a verdade como interrogante, como eu comecei, como misteriosa. Né? Então, eu acho que esse é um ponto de radical diferença entre radical diferença, tão radical quanto é radical a ruptura, né, que o Freud introduz na noção de sujeito. Né? Então, assim, se na filosofia a verdade é buscada, ela tem que ser perseguida para sustentar a razão. A ilogicidade não tem lugar a... Eu não vou falar em logicidade, não. Há uma lógica aí posta também na psicanálise, mas o sujeito colocado é o sujeito do desconhecimento, é outro que Freud introduz. Então você não pode esperar outra coisa, senão que isso que é desconhecido se manifeste e rompa com a sua verdade. Né? Então, se é assim, num lado se busca, no outro se aguarda. Né? Porque a verdade, se ela está, se ela existe, é fragmentária, é traço, é marca, é impressão, é resto. São restos, mas eles vêm à tona para dizer algo de muito importante sobre o sujeito. Né? Para dizer, acho que sim, fala, dizer já é outra coisa, mas enfim. Então, eu acho que com esses dois pontos, então, falar do delírio, não um pouquinho só, porque o delírio, porque a gente pode pensar, então nas neuroses há fragmento de verdade. Eu diria, na psicose também, né? Mas o que acontece na psicose é exatamente o que a Vivian tratou, que eu disse a ela que eu não daria conta nessa nossa reunião, então ela já falou, quer dizer, para vocês, tudo que está sendo dito é para ser explorado, não é conclusivo, é um caminho, né? Que na psicose, o que é que fracassa? Né? Fracassa o simbólico. Então, o jogo que você tem é o quê? Essa massa de sentido que o Lacan diz é a massa da compreensão e não da interpretação, porque o simbólico está aí produzindo diferença o tempo inteiro. E o neurótico se arranja com isso. Né? Ele se surpreende e vai para frente. O psicótico sucumbe. Né? Sucumbe, a solução é a produção de um discurso delirante. Né? Mas a verdade ali há. Né? E eu diria, não toda também, ela tem que ser fisgada. Né? Porque senão fica assim, bom, então o inconsciente está flor da pele. Então, pronto, a verdade está ali. Não, não está, não. Ela tem ainda que ser escutada nesse
inconsciente a céu aberto, gritando, né? Se fala na neurose, bom, na psicose, grita ao ponto, né, assim, de produzir um desgarramento social, né? E é importante lembrar uma coisa que está no seminário 3, isso vai ser sustentado, né, sempre pelo Lacan de modos diferentes, e assim, o psicótico fala. Isso quer dizer que ele está submetido às tais leis. Agora, o que não ocorre, quer dizer, é o quê? Ele fica preso à significação, mas ele fala, então há simbólico aí. Né? E o Lacan tem uma expressão que eu gosto muito, mas um simbólico, eu estou no seminário 3 ainda, é aquele que pressiona o imaginário e produz o delírio. Quer dizer, o fulano está preso num mesmo que roda, né? Mas que nos põe ao lado, há sujeito a ele. Bom, enfim, eu acho que eu considero que eu tenha tocado nessa questão, eu acho que é uma questão bem difícil, eu quis tratar de uma maneira possível. Eu espero que eu tenha conseguido. E, bem, eu não sei que tempo conseguido, a gente vai falar sobre isso, mas eu não sei quanto tempo a gente tem. 9h40? Então eu acho que eu posso encerrar e eu vou deixar o Entrelaços para outra hora, porque para apresentar o Entrelaços, Vivian, seria impossível. Então, eu só vou dizer que tem mesmo, eu coordeno um projeto de atendimento institucional a crianças, quando eu coordeno com a professora Lourdes Andrade, que, aliás, atualmente é a coordenadora, sou vice, e nós lá temos, desde 1916, realizado esses atendimentos institucionais a crianças, e a gente diz assim, com dificuldades no laço social. Eu acho que eu trouxe o discurso porque eu ia fazer essa jogada aí. E a gente parte dessa máxima lacaniana, que é: não há sujeito fora da linguagem. Nem o autista, nem o psicótico. Ele está fora do laço. Então, está fora do discurso. Então, outra hora, se for o caso, a gente fala desse projeto. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha respondido um pouco, né, a esse desafio que a Viviane me colocou. Muito obrigada. Obrigada, Francisca. Muito boa a sua aula. O pessoal está aqui escrevendo que adorou. Foi uma aula maravilhosa. Desafio, não sabia que era um desafio, mas que bom que você desafio. atingiu esse desafio e conseguiu transmitir para nós aqui um pouco mais sobre a verdade e sobre como a linguagem é tão importante para que a gente compreenda, para que a gente escute sem compreender, né? Porque se a gente compreende, a gente faz um sentido, forja uma verdade e a análise acaba. E é tudo isso que a gente não quer, né? Isso mesmo. Bom, não sei se alguém quer falar alguma coisa. A gente pode abrir para perguntas agora. O Eduardo apareceu aqui. Podemos abrir para perguntas? Obrigada, Francisca. Imagina, obrigada a você. Bom, pessoal, quem tiver interesse em realizar alguma pergunta, basta sinalizar aqui para a gente através do ícone de mão levantada, tá? Que fica disponível ali no rodapé da página do Zoom. Tem uma guia de reações, você clicando ali, vão abrir algumas opções. Dentro dessas opções está o ícone de mão levantada ou ao final da lista de participantes, tá? É só clicar ali e já aparece aqui para a gente. Francisca. Oi. Oi, José Valdemar. Bom, quero te agradecer porque não só uma fala que contém
de uma forma brilhante, uma erudição, todo um sentido para que a gente possa aqui articular de fato algumas questões muito importantes. Não sei o que é isso que apareceu aqui, enfim. Tá. Bom, eu queria te fazer uma questão rápida, se você puder, no mínimo apontar se há por aí a possibilidade de um pensamento de articulação da verdade, que seria quais as relações entre a verdade e o corpo. Porque você nos faz, de uma forma absolutamente fantástica, perceber aquilo que, desde Freud, a noção de inconsciente sai do campo da adjetivação e dirige ao campo do substantivo. Então, o sujeito do inconsciente é um sujeito substantivo. A fala fala pelo corpo, que em seu tempo não pode ficar marcado por nenhuma estrutura que lhe coloque um fim, a não ser ele mesmo. Então, se a verdade é não toda e o corpo também é não todo, é possível pensarmos que a verdade faz também sua marca nas transformações pelo corpo que o método analítico tem a oferecer para um sujeito? Olha, eu acho que sim. Eu não entrei por aí mesmo porque acho que eu teria que me dedicar muito mais, né? Mas o Lacan faz isso, né? Lacan, não, quer dizer, eu acho que tem essa grande história em primeiro lugar, mas mais fácil de lidar nesse momento, quer dizer, bom, o corpo sempre importou a psicanálise, né? Estou pensando nas histéricas, não sei se é isto, né? O corpo fala. Pensando que fala porque é falado. Né? Então, acho que esse é um ponto interessante, não sei se é isso que você está me perguntando, mas há algo que escapa do corpo falado também. Que é aí que eu acho que o Lacan, aí não, com certeza o Lacan vai entrar para discutir a problemática do gozo. Né? Disso que assim, a linguagem é não toda, é quando ele chega a isso, a linguagem é não toda, não diz tudo, né? E o corpo também, eu diria assim, é falado, né? Mas ele se mostra na sua crueza, nas esferas do gozo, aquilo que não se enlaça, né? Tem verdade? Eu diria que sim. Mas aí eu teria que, Zé Valdemar, assim, mais do que indicar ou dar uma resposta para você agora, eu diria, acho que isso precisa de desenvolvimento. Mas, sem dúvida, eu acho que sem dúvida. A verdade, sim. As histéricas mostravam isso, não é? Sim. Lá atrás, para o Freud até. Mas sim, eu acho que sim. Mas a gente aí eu acho que seria bem interessante pensar. Então, vamos lá, né? Lacan vai precisar articular o nó borromiano, vai colocar o objeto A no centro, quer dizer, tem um caminho muito trabalhado, né? Aí que é preciso, para mim, por exemplo, quando ele diz assim que o objeto A é causa do desejo, imagina a causa que caiu lá, né? Lá atrás, né? Na etiologia freudiana, cai o discurso etiológico, cai a verdade material. De repente, você tem um objeto que se escreve, mas não é inominável. Quer dizer, então é interessante isso, né? Algo que se escreve, mas não é nomeável. Então, tem muita coisa. Eu não saberia trabalhar isso agora, mas a questão é ótima. Não, mas já começou, tá ótimo. É? Já, Bom, sem dúvida. obrigada, Zé. Bom, nós temos uma pergunta, o Nelson. Nelson, seu microfone já está aberto. Obrigado, Eduardo. Professora Francisca, muito obrigado por essa comunicação. Eu fui fazendo algumas ligações a partir da sua fala que me fizeram pensar no caso clínico, que é
Eu pensei também. Que foi trazido hoje. Não sei, eu queria saber a sua opinião, se eu não fui longe demais nessa conversa, que com certeza precisa de um desenvolvimento, sem dúvida, mas dá para afirmar que a verdade, em psicanálise, ela se revela, como a Isadora nos trouxe, no movimento da transferência e não no conteúdo? Ajuda essa pergunta? Ajuda no sentido seguinte, né? Quer dizer, ajuda na surpresa que ela teve. Isso, para mim, é interessante. Né? Ajuda, ela disse assim, eu me lembro da Isadora dizendo, bom, estava tudo fechadinho. Né? O neurótico com essa história danada, a culpa, né? A punição, né? Tudo meio montado. E, para mim, algo se revela nessa desordem que aparece aí. Agora, eu não sei se nós estamos falando exatamente... Há uma desordem, né? Tanto que ela se surpreende e aparece uma verdade, mas essa verdade do eu, né? Uhum. Porque a que se revela seria a palavra revelada, seria essa irrupção do inconsciente, que, digamos, há de aparecer, né? Ou ela já se encontrou com isso, né? Mas me parece que nisso que eu trouxe hoje tem essa questão das construções e reconstruções, né? Da criação e da recriação de si, né? Então, acho que a gente estaria mais, na verdade, digamos assim, adquire a qualidade de ficção de si, né? Porque eu me lembro de uma vez ter ouvido isso numa discussão sobre o espelho, né? Que o imaginário é isso mesmo, é aquilo que aponta para você e fala, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você... Então, nesta jogada de você está na esfera da ficção, você não fecha nem isso, né? E é bonito, né, assim, pensando nisso, porque assim, você pensar no imaginário, que é aquilo que... Usado ele trazer isso agora, eu pensei no espelho, né? Quer dizer, depois de toda a história, ela falou, sabe, eu sou gay, eu sou isso, quer dizer, aparece essa história, assim, quer dizer, eu fico pensando muito essa questão de que a ficção nunca fecha também, né? Eu estou pensando no espelho, exatamente. Quando você olha no espelho, assim, você se olha no espelho, eu sempre lembro de um livro maravilhoso, você se olha no espelho, você vê o rosto. Se você olha para baixo, você não vê o rosto, vê a perna. Se você vira do lado, quer dizer, tem sempre falta. Então, aí você pode ir, não, você é isso, você é aquilo. Quer dizer, então, esta é a ficção também, né? Eu acho que me parece assim, essa surpresa me levou mais para isso, eu diria. Agora, eu não sei se a Isadora... Porque ela também não concluiu se é um delírio ou não, né? Quer dizer, aí acho que tem mais análise a rodar. Foi isso que eu pensei, né? Quer dizer, se isso... Porque também, assim, uma vez eu ouvi, acho que até uma apresentação de pacientes, e eu gostei de ouvir, acho que foi o Mauro Dias dizendo assim, ou foi o Zé, não sei, Zé Valdemar, dizendo uma coisa assim, bom, o louco não é louco o tempo inteiro, né? Acho que isso é uma coisa para pensar, pensa nisso que, né? Mas eu não sei, mas a estrutura é psicótica se houver, né? Delírio, essas construções delirantes, enfim. Mas o que é isso, né? A própria oscilação, a própria hesitação, ela é interrogante, não é? Quer dizer, é e não é louco? Como é que é isso? Eu acho que não é possível. Eu acho que... E louco não, eu estou pensando em psicótico mesmo. Delirante, uma coisa assim. Mas eu penso que caso surpreende, eu peguei a surpresa, né? Porque depois fiquei pensando num monte de coisa, mas aí a coisa adora, né? Estou imaginando esse suporte no Allan Kardec, depois, o pecado, mas a coisa religiosa, né? Tem muita coisa interessante aí no caso, né? Mas sim, é que a verdade, assim, ela é difícil da gente... Pensando nessas duas verdades, tem um momento em que, digamos assim, a verdade são, há um momento em que há
uma surpresa, mas não é propriamente um desgarramento do outro, né? Que deixa Isadora também perguntando, né? O que é que há aí? Se é uma alucinação, o que é isso? Parece que a sua palestra hoje nos mostra que o que temos são boas perguntas, né? Não boas respostas. E eu também, né? Sem dúvida. Muito obrigado. Vamos ver Eu é também. que agradeço a vocês. Imagina, eu agradeço. Me Tem fizeram alguns colegas trabalhar. que parece que estão querendo falar também. Gente, quem fez algumas perguntas no chat, vamos ver se ainda dá tempo para vocês perguntarem. É que às vezes é difícil mesmo, né? Porque a gente era um texto que virou uma conversa e fica difícil. Eu compreendo perfeitamente. Mas, olha, o Marcos Peixoto levantou a mão. Marcos, você quer fazer uma questão, por favor? Ei, Marcos, é comigo, não? Parabéns para todas, muito bom, excelente. O que eu sintetizei aqui é que realmente é preciso fazer uma ontognosiologia da psicanálise. Porque, como assim? A mistura entre a ontologia e a teoria do conhecimento, né? E a verdade, o que é o ser, etc., a ontologia. Mas e como conhecer? Então, eu acho que eu não falei disso, eu devia ter falado, né? Quer dizer, devia ter falado, não. Você fez a pergunta, foi isso, Marcos? Não, eu nem cheguei a perguntar, porque não consegui perguntar. Formular a pergunta é metade da solução. Eu não consegui nem formular a pergunta. Mas me passou pela cabeça que nós estamos trabalhando a ontologia e, ao mesmo tempo, a gnosiologia, a teoria do conhecimento, né? Sim. Por isso que eu falei, é uma ontognosiologia da psicanálise, né? Eu acho que, do ponto de vista teórico, você pode pensar que as elaborações, sim, né, que passam por muitos lugares, enquanto, assim, aquela história que o Freud sempre queria, né, eu quero que a psicanálise seja uma ciência, né? Eu não sei o quê, quer dizer, então tem toda essa questão colocada enquanto a psicanálise produzir uma teoria, né? Então, acho que sim, mas eu acho que a questão da verdade, ela está nesse ambiente, né? Sem dúvida, mas eu não sei se é uma teoria do conhecimento, sabe, Marcos? Acho que até eu falei de desconhecimento, quer dizer, como é que se lida com essa questão dentro de uma teoria que pretende sustentar um sujeito que não é o sujeito do conhecimento. Essa eu acho que é o grande desafio da psicanálise, né? Eu não sei se é produzir não é? Quer dizer, quando Lacan diz assim, aquela frase tão forte, né? Um texto muito bonito que eu recomendo, eu já tinha lido, a Viviane falou, tem uma coisa lá interessante na coisa freudiana que está nos escritos, né? E eu fiquei muito tocada, mesmo porque o Lacan diz assim, com essa força, né, que a descoberta freudiana questiona a verdade. A gente precisa de muita coisa para levar esta afirmação adiante, né? Questiona a verdade porque a verdade não existe, ela questiona a verdade porque a verdade tem que ser ressignificada, acho que é mais por aí, né? Que passa por esse jogo, né, que o Lacan é quem faz entre descoberta da verdade, a busca da verdade, a perseguição da verdade e o aguardo dela, né? Isso que quer dizer que ele vai falar da palavra revelação. Então, eu acho que assim, é difícil, não? É difícil. Eu não sei se ela cabe numa teoria do conhecimento da psicanálise ou numa teorização que não pode se desviar, porque eu acho que é por demonstração também, um pouco, pensando nisso. E você falou uma coisa importante também, sabe por quê? Sabe Descartes, né? Descartes, ele
a única coisa que ele pôde fazer para salvar a verdade, né, e a razão, portanto, foi dessubstancializar, né? Dessubstancializar, não tem conhecimento de nada, saber nenhum. É a matemática, é o puro jogo operatório, né? Que é incrível isso também, né? Pensando que todo conhecimento ele ilude, né? E elude e desvia da verdade, né? Então, teoria do conhecimento eu não diria, ontologia também não, porque o que o Descartes faz para salvar a razão é dessubstancializar, né? E é por isso que eu entendi depois, porque não foi dessa vez que eu li, não, li antes, uma coisa que me pareceu incrível, que foi o Poiré mesmo, que é uma pessoa que eu li muito, de muitas formas, né? Que ele vai dizer assim, a verdade ao contrário, vai dizer assim que... Ai, meu Deus, eu perdi, eu falei da verdade, eu perdi o que eu ia dizer. Bom, eu vou deixar como está. Um lapso aqui, daqui a pouco ele vem. Estou tentando lembrar agora, que agora eu não vou conseguir. Ah, sim, que ele dizia uma frase que eu não entendia. Ele dizia assim, o Deus da filosofia é a matemática. Quando um filósofo faz referência a Deus, você deve sempre pensar que o que está em questão é a matemática. Olha que coisa, né? Por quê? Digamos assim, é o raciocínio mais puro. Né? Um raciocínio mais puro possível. É só raciocínio sem substância. Aí não está indo. Eu estou aqui me avisando. Pronto. Então, assim, quer dizer, toda essa questão é danada, né? Porque o lado da ontologia fica ao lado da verdade por correspondência, né? Dessa verificação, dessa garantia da substância. O ouro é amarelo? Tá, ele é amarelo, tá garantida a substância. Quando Descartes suspende isso, ele fala, é pura matemática. Só a matemática, né? E álgebra e geometria, não é nem aritmética que tem número, porque o número tem substância. Então, acho que é por aí que a coisa, assim, a questão da verdade na filosofia se resolve, né? Mas nós não estamos nessa esfera. Né? Muito bom, gente. Nós estamos nos aproximando do horário aqui, já da nossa necessidade de finalização dessa conversa, não de outras. Tá bem, Agradeço as perguntas, agradeço a exposição excelente, o caso clínico, a Vivian. Professora Francisca, obrigado por ter vindo. Vamos tentar deixar... Eu tenho muitas questões, mas acho que a gente vai ter outra chance. Ah, sim. E eu tenho, Principalmente então... sobre a questão da substância. Teremos... então, isso é super importante mesmo. E eu gostei muito de estar com a Isadora e com a Vivian. E com vocês. Né? Nós nessa sessão que trabalhamos, não cruzamos muito, porque eu acho que todas nós ocupamos um tempo aí para dizer as nossas falas. Mas muito obrigada, eu de minha parte. Foi um prazer enorme dividir com vocês essa palavra, verdade. Muito bom, muito obrigada, Francisca, Isadora, para quem colocou pergunta, e espero que a gente tenha uma continuação desse tema logo. Muito obrigado. Obrigada, Vivi, Zé, Maria Francisca, Nelson, obrigada pelo convite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Até Obrigada. a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal do suporte. Até. Até mesmo, eles foram ótimos. Viu? Obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite. Até a próxima.